Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Cultas e vinho verde aqui no Público, mais um encontro, mais uma mulher que admiro e mais um vinho verde pronto a ser provado. A convidada de hoje é parceira de crónicas aqui no Público, a escritora Madalena Sá Fernandes. O seu Leme acaba de chegar à 7ª edição, editado entretanto em abril no Brasil, de onde regressou há pouco. Deriva, conjunto soberbo de crónicas aqui do Público, foi finalista a Livro do Ano da Bertrand. A Madalena continua a escrever entre a brisa marítima, as duas filhas, as viagens. A dada altura o Brasil ia ficando com ela, mas ela decidiu ficar por cá. Pelo menos por agora, Madalena. Já vamos falar disso também. O que estamos a beber hoje, um espumante do Soalheiro, um Pet Nat Alvarinho de 2024 com um borbulhar elegante. Um Pet Nat que confirma a elasticidade da casta Alvarinho. Não precisa de acompanhamento, o que é muito curioso. Pode ser bebido sozinho, aliás, como já confirmámos antes desta conversa começar, pode ser bebido sozinho ou com um bom livro, acrescento eu. Madalena, obrigada por estares aqui. Olá, Inês, obrigada. O Brasil, como é que foi lançar o Leme por lá? Foi maravilhoso. Ainda agora falava sobre isso, sobre a questão da distância e do tempo. De às vezes, claro que não equivale, não é por irmos para longe que necessariamente mudamos a bagagem que trazemos, mas eu acho que o tempo muda um bocadinho, deixa de ser aquele tempo contínuo e passa a ser um tempo mais descontínuo, um tempo diferente, e eu acho que foi isso que eu ganhei lá. Senti-me num não lugar, num certo sentido, como às vezes quando estamos num aeroporto e não nos importamos de pagar 10 euros por um café porque estamos assim meio noutra cápsula, e eu senti isso agora lá. Foi assim uma espécie de uma viagem ao reino de Oz ou qualquer coisa assim. Foi mesmo do campo do fantástico. E como é que foi depois de, como eu dizia, por pouco ficavas lá a viver para sempre, ainda viveste há algum tempo, como é que foi agora voltar com um livro nas mãos? És a mesma? Aquela Madalena que foi para lá de mochila é a mesma que voltou agora com um livro bem sucedido? É a mesma, mas agora sem dúvida com mais confiança, menos perdida. Ainda estou um bocadinho perdida, mas com muito mais confiança, e foi assim, foi mesmo um fechar de um ciclo, este regresso, porque o Brasil sempre representou para mim uma paisagem. Quando eu fui nessa época, com 18 anos, representou uma paisagem longe da que eu conhecia. Portanto, foi uma nova paisagem, quase um livro em branco. E agora também foi isso, de certa maneira. Foi uma nova paisagem, tem muito a ver com o futuro. Eu acho que, apesar do Brasil também estar no meu passado, eu vejo o Brasil como o meu sítio do futuro. Um futuro no sentido de... Não de ir para lá viver, mas... Sim, de um novo horizonte, uma nova perspectiva, um novo cenário, uma nova paisagem. E uma outra forma também de saber viver? Sim, sem dúvida. Eu acho que tenho muita tendência do olhar para trás, que é importante. Aliás, o lema, o meu primeiro livro, não deixa de ser olhar para trás. A psicanálise que eu faço também é esse olhar para trás. Mas acho que muitas vezes esse olhar para trás constante, esse revisitar constante daquilo que conhecemos e que por vezes não nos faz tão bem, pode ser fatal, como no mito do Orfeu e da Eurídice, não é? É o olhar para trás que a mata. E o Brasil, para mim... E nós mim, podemos ficar presos nesse olhar para trás, não é? Exatamente. E o Brasil, para mim, é esse olhar para a frente. Que bom. Como é que as pessoas receberam o livro lá? Já percebi, com muito entusiasmo, mas as reações têm sido... Têm sido muito, muito bonitas. É engraçado porque, é claro que é o português, é a mesma língua, mas muda, não é? Evidentemente, pelo sotaque e não só, mas eu sinto que é na mesma a língua materna. Eu lá sinto também que é a minha língua materna. E tem sido recebido com um grande acolhimento, comovo-me muito com as reações de lá. Acho que tenho mesmo esta ligação pessoal forte ao Brasil, então fico ainda mais comovida com as reações de lá, por ser geograficamente longe.
e tem sido muito bem recebido. Por um lado, ao mesmo tempo fico, claro, triste por ser o tema que é e por, além fronteiras e no mundo inteiro, e no Brasil confirma-se o tema da violência doméstica ser de facto... Também está na ordem do dia lá. Está no mundo, infelizmente, bom, com um aumento enorme de queixas, de casos, de denúncias, ao mesmo tempo que temos um discurso muito entranhado de misoginia e machismo, sem querer olhar demasiado para trás, mas agora olhando para este presente e até temendo o futuro. Como é que tu vês a situação no equilíbrio entre temos mais denúncias, sabemos mais de casos, as pessoas, eu diria sobretudo as mulheres, têm menos medo de falar, por outro lado também vemos aqui um reforço de um discurso machista e misógino? Sim, eu acho que agora, mais do que nunca, é importante mesmo não desistirmos, não nos deixarmos abalar por esta onda que parece estar a vir, a querer, à força toda, fazer-nos voltar lá atrás. E eu estou, hoje o meu tema do dia é o futuro, estou muito preocupada com o futuro, mas tendencialmente sou mais otimista e, portanto, acho que não podemos ter medo, temos de continuar a falar, continuar a denunciar e não termos medo destas pessoas, destas ondas e destes discursos. Continuar mesmo a lutar. Eu sei que isto parece... Estamos em campanha política, no momento, campanha eleitoral, no momento em que estamos a conversar, mas o que é que te fez ficar mais otimista? O livro acaba por te dar muita força. Sim, sem dúvida. Eu acho que falar sobre as coisas, eu sempre defendi isso, falar, escrever, não calar. Acreditamos muitas vezes que é calando que as coisas se vão resolver e não é. Tem mesmo de se falar, eu acredito muito nisso. E eu acho que quanto ao otimismo sempre fui tendencialmente mais otimista. Parece meio delirante ser otimista no mundo de hoje em dia, mas eu acho que é o que me agarra também, o que me faz ter vontade de fazer mais coisas e de escrever. E não abdico do meu otimismo. Estaremos a assustar os homens às vezes quando procuramos, lá está, nós mulheres ainda procuramos justificações para determinados feitos tristes. Vamos à procura como na aldeia, eu estou a dizer na aldeia porque vivi boa parte da minha adolescência na aldeia. Na aldeia as mulheres não conseguiam deixar os homens que as espancavam e que bebiam e que chegavam a casa todos os dias e maltratavam a mulher e os filhos e no dia a seguir elas diziam, pois ele tem mal beber, mas ele até é bom. Portanto, nunca estava em cima da mesa a hipótese de os largar. Nós se calhar procuramos sempre uma justificação, há um lado condescendente e compassivo da nossa parte. O que é que estará a acontecer com os homens? Eles estão a assustar-se com o facto de nós termos quase um microfone invisível à nossa frente, é isso? Eu acho que sim, embora o que tu disseste na primeira parte essa espécie desse masoquismo, não é? Que eu acho que é comum a muitas mulheres, eu identifico-me com isso, quase um desculpabilizar constante de ai coitadinho, mas ele, isso é importante tentarmos trabalhar todos isso, enquanto as mulheres que sofrem disso, eu estou a fazer a minha parte nesse caminho. E quanto aos homens estarem assustados, eu acho que sempre estiveram, na verdade, eu acho que os homens sempre estiveram muito assustados com as mulheres, com o corpo das mulheres, com a voz das mulheres, o que eles fazem é usar a violência, seja no discurso, seja mesmo física, porque estão muito assustados. Eu estou a fazer um mestrado e uma das cadeiras era de cinema e estava a ver cartazes antigos de filmes e o que a censura na época censurava dos filmes, que era o corpo das mulheres, fundamentalmente, as pernas, os decotes, etc. Uma necessidade constante de tapar, que sabemos que é comum. Mas achei muito engraçado também uma censura que se manifestava nas falas das mulheres nos filmes. Sobretudo em Espanha, mas também aqui em Portugal havia. Em Espanha era mais evidente porque eles dobravam os filmes, portanto não havia as legendas, por isso eles podiam mesmo mudar a fala.
e num dos filmes do John Ford, achei isto muito curioso. Bom, há várias cenas. Há cenas do Visconti, do Morte em Veneza, em que, por aquilo ter alusões homoeróticas, homoafetivas, eles mudam o filho, uma fala em que ele diz... o filho não, o rapaz. O Tadzio, sim, exatamente. Uma fala em que ele diz meu amor, mudam para meu filho. Portanto, na minha opinião, criando uma coisa ainda mais perversa. Mas no caso das mulheres, tentavam sempre modificar qualquer coisa. E num filme do John Ford, há uma cena em que são 3 pessoas e há cenas de ciúmes entre um casal e às tantas modificam para, em vez de ser casal, passar a ser irmão e irmã, portanto, criando mais uma vez maior perversidade. Mas há outra cena em que um homem pergunta a uma mulher, queres dormir comigo? E ela faz o aceno afirmativo com a cabeça e diz yes. E no filme, na censura, puseram-na com o mesmo aceno afirmativo, a fazer que sim com a cabeça, mas diz... A dizer que não. No. Exatamente. Portanto, há uma necessidade, e eu acho que isso deve aos homens estarem assustados com o desejo da mulher também, não é? Portanto, uma mulher que quer dormir com um homem, esse sim passa a um não, que eu acho ultra violento, e sabemos da quantidade de nãos que passam a sims. Portanto, estão de tal forma assustados com o que uma mulher diz, seja sim, seja não, que tem que mudar, porque uma mulher desejar, uma mulher ter voz, é muito assustador para muita gente. São sobretudo as mulheres que te leem, Madalena, já consegues dizer isso? Sim, eu diria que a maioria são mulheres, mas tenho muitos homens também a ler os meus livros, mas sim, acho que nunca fiz essa estatística, mas diria que a maioria são mulheres, embora seja surpreendente também a quantidade de homens que leem. No caso das mulheres, e alguns homens também que viverão situações de abuso, de violência doméstica, procura-se um espaço de identificação e às vezes também, no teu caso, de denúncia. Já foste tendo ao longo deste tempo muitos casos partilhados, não é? Sim, muitos casos partilhados e também de homens que De agridem. agressores. Exatamente. O que é que diz um agressor? Olha, dizem coisas, e muitos que não são agressores, mas que dizem, eu de facto fui um filho da mãe, entre aspas, e eu acho isso sempre muito bonito. Eu quero mesmo, o meu objetivo é que o livro seja lido por toda a gente. Eu nunca, quando escrevi o livro, não queria que fosse um panfleto, mas de facto este é um tema que existe na sociedade, com o qual muitas pessoas se identificam, e portanto tenho conhecido esse lado das pessoas virem falar comigo e partilharem as suas histórias, e fica uma coisa quase meio terapêutica. E tem sido muito bonito, embora lá está triste. O que é que tu dizes? Uma coisa é o possível, o potencial agressor ou o efetivo agressor dizer fui um filho da mãe, sou um filho da mãe, tenho consciência do que faço. O que é que tu dizes a essas pessoas? Normalmente... Também pode acontecer com as mulheres serem elas as agressoras. Atenção, mas os números confirmam que são, sobretudo, as mulheres das vítimas. Das vezes que me aconteceu, agradeci a honestidade e a vulnerabilidade e não faço mais além disso. Acho que eu não sou terapeuta, gosto sempre de ouvir, mas resguardo-me sempre um bocadinho do lugar de aconselhar demasiado. Escrevi o livro e acho que o livro se fecha no livro num certo sentido, ou seja, que fala por si. Mas normalmente também, se me é permitido algum conselho, sugiro sempre terapia, que para mim é tão importante e acho que nestes casos é fundamental. Há pouco dizias, e depois, enfim, deixa-me levar por outras palavras, mas fiquei muito agarrada a essa ideia que deixaste. Foste para o Brasil perdida e disseste, e ainda estou perdida, ou ainda estou um pouco perdida. O que é isso de estar perdida? Eu pensei, nós estamos todos, sempre, ao longo da vida. Sim, eu acho que muitas vezes as pessoas, o perdida e o insegura, não é? Que às vezes, até como a psicanalista falamos sobre isso, sobre estar insegura, mas o que é há para estar seguro também, não é? Eu acho que estamos todos um bocadinho inseguros, porque que seguranças é que nós temos neste mundo? E o perdida, lembro-me também aquele verso da Flor Bela Espanca, não é? Que é, eu sou a que no mundo anda perdida.
E eu identifico-me, revejo-me nesse verso e acho que ando perdida, sim. Ando à deriva, lá está. À deriva. Sim, mas é bom ao mesmo tempo estar à deriva ou andarmos perdidas, porque sabemos ou queremos, pelo menos, encontrar-nos, não é? Isso é uma espécie de objetivo invisível que se desenha à nossa frente. Ou não, ou talvez andar à deriva possa ser às vezes uma escolha. Sim, agora estou-me a lembrar da tua frase do andar distraída. Eu acho que... Porque nasceu aqui numa conversa com a Filipa Leal. Foi aqui? Foi aqui, okay, foi no primeiro programa do Cultas e Vinho Verde, sim. E eu acho isso perfeito. Para estar atenta, às vezes é preciso andar distraída. Distraída do mal, distraída das pessoas tóxicas, mais uma vez. Sim. Eu acho que há uma dose recomendável de distração também. Também. O Leme, entretanto, já foi traduzido noutros países. Sim, foi para a Argentina, está a sair agora, em maio, na Argentina, e depois vai sair também na Dinamarca, na Alemanha, e parece um negócio, estamos a fechar outros sítios. Ficas surpreendida com esse fenómeno? Fico genuinamente. Mas muito feliz e agora, lá está, falando outra vez do futuro, estou concentrada no próximo livro e a perceber o que é que vem daqui, porque ao mesmo tempo que me dá uma grande felicidade, o que aconteceu com o Leme, acho que aumenta um bocadinho o escrutínio e os olhares sobre o próximo livro. Que está a ser escrito? Sim, estou a acabá-lo. Eu acho que, tal como o vinho, que a propósito também deste podcast, é bom deixar respirar um bocadinho o que se escreveu, depois voltar lá com calma. E estou nessa fase agora. Já escrevi quase tudo. Ficção? Autoficção, ensaio. Ainda estou aí. Com um olhar no passado? Não deixa de ter um olhar no passado ou está... Tem os dois. Eu acho que é precisamente esse jogo entre os dois. Queres ver-te mais como romancista do que como cronista? Eu não me preocupa muito isso, essa parte, mas porque escrevo crónicas e gosto muito de crónicas e continuarei a escrever, mas o principal para mim é a escrita de livros. Mas quanto a como me veem é indiferente. A escrita requer muito trabalho e dedicação. Não permite, voltando à palavra, não permite muitas distrações ou permite que escolhermos. Precisas dessas. Quando eu no início dizia, bom, tu tens 2 filhas, passeias pela praia, a praia é importante para ti, o mar, isso é tudo muito importante para a escrita, ou precisas, pelo contrário, de te aliar disso tudo para que o foco seja na escrita? É fundamental precisamente a parte da rotina. Eu agora ando numa espécie de um périplo, aliás acabei de vir agora mesmo do Fundão, exatamente, de um festival literário, e gosto muito de encontrar os leitores, mas é essa roda viva, não é? Como a letra do Chico Buarque, roda gigante, roda moinho, roda peão, e eu acho que é importante não me perder também nessa roda viva. E há um verso do Breton que eu gosto muito, que ele diz: a beleza está na recusa. E eu acho que para escrever é muito importante termos este verso presente e saber recusar. E eu estou a fazer esse processo, a recusar, a exercer a minha recusa, que é diferente de renúncia, ou seja, é poder dizer que sim, mas muito importante dizer que não, porque um não ao resto é um sim à escrita, não é? E eu preciso de dizer esse sim à escrita e de me lembrar desse sim constantemente. E a rotina é o que ajuda a que esse sim aconteça, não é? O meu passeio à tarde ao pé do mar é normalmente após a escrita. E as minhas filhas, pronto, todos os dias estão presentes. E no que à escrita diz respeito, é muito importante ter essa rotina, porque eu sei que ali amanhã é para escrever, à tarde o meu passeio no mar, depois buscar as minhas filhas. Isto é aqui um movimento, um gesto que possibilita muito o ato de escrever e que implica, lá está, dizer muitos nãos. A beleza da recusa. Exatamente, não esses que estou a trabalhar.
Estamos a beber este espumante Alvarinho do Soalheiro, um Pet Nat de 2024, rótulo lindo, com uma nuvem. São, na verdade, 4 rótulos diferentes, 4 nuvens. Já agora, Pet Nat é um método de vinificação, um método ancestral, Pétillant Naturel ou Pet Nat. Eu também vou aprendendo muito com o domínio das garrafas. O que é que te pode fazer ficar nas nuvens? Olha, um bom vinho, sem dúvida, um bom livro, acho que tudo o que tem a ver com arte, música, cinema, teatro. Que livro te arrebatou nos últimos tempos? Até já falei dele, mas de facto foi o que mais me arrebatou nos últimos tempos. É Os Desassornados, do Pascal Quignard, que é um livro que tem muitas formas, não são bem pequenos contos, pequenas historietas, ensaio, mas sempre muito poético, como ele é sempre, e é absolutamente maravilhoso. Ainda estou a processar. Desassornados é uma palavra do português arcaico que eu nem sabia que existia, mas de facto existe, do português arcaico, porque a tradução foi feita do francês, não é? Des Assornés, que é os homens que caem do cavalo. Então são vários homens que caíram do cavalo, literal, metafórico, várias relações de grandes homens com cavalos, desde Nietzsche a Freud, a Montaigne. É absolutamente soberbo este livro. Nem todos se conseguem levantar? Nem todos conseguem levantar. Eu acho que é também a questão da queda. E recomendo mesmo muito este livro, é da Cutelo. O teu livro, depois de respirado, poderá sair quando? Então, eu lá está, eu tenho dificuldades com isso, porque estamos aqui num processo de cantar, não é? Deixo-o respirar, depois pego nele, depois já quero mudar tudo. Ele estava programado e está programado para sair em setembro, mas ele só vai sair quando estiver pronto. Isso é uma certeza que eu tenho. Eu acho que o grande calendário é o de quando o livro está feito. Isso é o que mais me importa, é que esteja feito e que eu goste dele. Sim, e isso é decisão tua. Sim, isso é a soberania do escritor. Exatamente. Madalena, brindamos a quê com este espumante do Soalheiro? Brindamos, pode ser ao futuro. Vamos brindar ao futuro. Muito obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Verde. Obrigada eu. Já agora assinalar que o nome é genial. É genial, da nossa Inês Bernardo. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, a produção da Inês, genérico por Alexandra Gonçalves, a sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia e nós voltamos para a semana aqui no Público. Cultas e Vinho Verde, castas mas pouco. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.